Fala galera, tudo bem pessoal? Tudo certo? Mais uma vez aqui, você deve estar enjoado já de me ver, né? Foram aí, completando aí 18 vídeos agora, fora a galera que já me acompanhava aí em matemática para o concurso da Brigada Militar. E a gente está chegando no nosso último vídeo de questões, tá? E que encerra o curso aí, acredito que a gente vai estar passando por todas as questões, lembrando que mesmo, né, que você tenha algumas dúvidas, você pode ainda mandar para mim aí no WhatsApp, a gente conversa e a gente vai fazer a resolução dessa questão caso você tenha alguma dúvida, tá certo? Lembrando, né, ultimamente a gente tem adotado aqui esse fundo, né, com a ADP Concursos aí, justamente para dar um suporte aí para uma turma presencial também aí que eu tenho na cidade de Vacaria aí com a galera da ADP, tá bom? Bom, mas o que para os demais, né, o que interessa é o conteúdo e a gente faz ele aí para que seja da melhor forma possível. Pessoal, vamos lá então, a gente vai dar continuidade e finalizar aqui, né, deixa eu ajeitar um pouquinho aqui minha visualização, com mais algumas questões. Você vai perceber que são questões um pouquinho diferentes, mas pouca coisa, tá? Porque a gente tem avançado aí de forma gradativa, tá? Pra galera que tá vendo aí na sexta-feira, no sábado, eu vou disponibilizar um vídeo extra depois aí dizendo o que você deve fazer aí da quinta, sexta, sábado aí, nas vésperas, antevésperas aí de concurso, tá? Vamos começar com essa questão. Se A, B e C são proposições verdadeiras, então o valor lógico de C, se C, então A e B é. Começa a primeira polêmica aqui, tá? A Fundatec, ela colocou, eu posso dizer que é um símbolo, isso aqui antes, ó, tá? Dentro de diversos símbolos, a gente viu apenas alguns aqui do raciocínio lógico, eu poderia imaginar que isso seria uma cantoneira, né? Uma negação. Só que vamos pensar como a Fundatec deu a resposta, tá? São proposições simples verdadeiras. Mas o que é verdadeiro? Verdadeiro é o verdadeiro negado ou é o verdadeiro sem a negação? Aí que está o X da questão, tá? Porque eu poderia pensar que isso aqui, ó, se fosse o caso, cantoneira A, seja verdadeiro. Poderia pensar dessa forma. Normalmente, quando a Fundatec ela coloca uma negação, ela usa o símbolo correto. Ela usa ou a cantoneira ou o til. Ultimamente, usando até mais o til, tá? Então, ela usou um símbolo que ela nunca usou e que nessa questão não serviu para nada. Porque essas proposições aqui, ó, sem a negação, ela deu como verdade, tá? Essas proposições A, B e C, esse símbolo aqui que eu coloquei amarelo, não faz diferença nenhuma. Grave essa questão, para caso a Fundatec cometa esse tipo de erro, você saber que ela vai entender como A, B e C aqui, ó, sendo verdade, tá? E não sendo falso como o caso seria se tivesse uma negação ali, tá bom? Normalmente quando há questões polêmicas é difícil a banca fazer a cagada duas vezes, porque ela já recebeu uma enxurrada de recursos. Então, normalmente eles aprendem com os erros, tá? Vamos lá, são proposições simples verdadeiras. Então o valor lógico de C, então A e B. Eu tenho que ter como ideia que esse símbolo aqui, ó, é o C então. Então eu tenho que lembrar da minha tabela. Nessa altura do campeonato, você já tem que ter a tabela de cor na cabeça, tá? Principalmente as três primeiras que a gente aborda, que é E ou e C então, a condicional, tá? A conjunção, disjunção e condicional. Então nós vamos ter aqui V, F e F, V,
F, V, F. Galera, essa aula aqui, tá? Eu vou colocar ela pro pessoal do YouTube, que eu coloquei pouca aula lá também, tá? Então aproveitando aí, tá? Quem não conhece ainda, se inscreve aí no canal, isso dá muita força aí para que a gente consiga construir conteúdo ainda, consiga dar uma força aí pra galera aí que daqui a pouco não adquiriu um curso, ou que ainda não tem essa condição aí. Então se inscreve aí, tá? Vou deixar meu contato aí embaixo também, pra galera que queira adquirir o curso completo, todo ele gravado. Eu vou deixar ele aqui embaixo, o telefone também, você pode entrar em contato, tá? A gente tem valores aí muito acessíveis e ainda dá tempo. Mesmo que seja ali no sábado e você tem umas horinhas para estudar, cara, raciocínio lógico, ele é uma matéria que você consegue com poucas horas de estudo ter muito rendimento, diferente das outras disciplinas, tá bom? Vamos lá. Na do C, então, só vai ser falso aqui no Vera Fischer, no V e F. O resto vai ser verdadeiro, tá? Isso você tem que levar para a tua prova. Eu sei, olha como é que você vai fazer. Eu sei que o meu C, ele é verdadeiro, beleza? Então eu vou ter uma verdade, ok? Vou ter uma verdade. Significa que não vai poder ser esse caso aqui, ó, porque aqui começa com falso, tá? E depois eu vou ter aqui, ó, C então, e um resultado de duas verdades, tá? E o conectivo aqui, que é a conjunção, que é o E. A e B, dentro da tabela da conjunção, que é a tabela da conjunção, essa aqui é a minha tabela do C então, né? Da condicional. A minha tabela da conjunção, a gente já viu muito que ela vai ficar isso aqui, né? V, V, F, F, estrutura base, né? V, F, V, F. E a gente vai ter aqui, ó, verdadeiro só quando os dois forem verdadeiros, tá? Senão, o resto será falso. Senão, não, né? E o resto será falso. Como nós temos dois verdadeiros aqui, ó, a gente vai ter verdade e verdade. Verdade com verdade, dentro aqui da minha tabela do condicional, eu tenho verdadeiro, tá? Então eu vou poder dizer aqui que o valor lógico aqui representado, ele será verdadeiro. Beleza? Certo? Então passamos mais um modelo aí de questão. Vamos para a próxima. Olha, isso aqui é de você olhar e sair correndo, né? E aí eu tenho que lembrar o seguinte, didaticamente, e eu estou batendo muito na tecla, faça questões somente da Fundatec. Eu trouxe aqui, dentro dos arquivos, quase 150 questões, e eu resolvi com vocês aqui, olha, aproximado aí de 100 questões, mais ou menos, né? Então, dificilmente vai cair alguma coisa aí que a gente não tenha abordado, tá? Nós temos... quando a gente só tem valor verdadeiro, nós temos o que a gente chama de tautologia. Ou seja, uma tabela que ela dá V, V, V e V. Quando a tabela der tudo F, nós vamos ter uma contradição. E quando a tabela der VF, FV, por exemplo, a ordem do V, o falso, não vai, do verdadeiro ao falso, não vai influenciar. Se ele não for tudo verdadeiro e não for tudo falso, ele vai ser uma contingência ou uma indeterminação. Tá? Vamos lá. Considerando os conectivos, nós temos uma conjunção, negação e condicional. Concluímos que a tabela verdade tal é. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá, beleza. Nós temos aqui, ó, uma conjunção. Vamos voltar aqui na tabela da conjunção, para que você entenda o que é que eu estou falando.
Na minha tabela da conjunção, feita de forma magnífica aqui, né? Mas o que interessa são os valores aqui. Eu vou ter ela somente verdadeira quando os dois forem verdade. E o que perceba, isso aqui para quem é aluno meu aqui do presencial, para quem já adquiriu o curso, sabe que eu bato na tecla. Que uma coisa é quando ele pede o resultado, pedindo se é uma tautologia, uma contingência, uma contradição, e outra é quando ele pede se é verdadeiro ou falso. Tá? Verdadeiro ou falso vai estar tratando normalmente de negação. Negação pura. Agora, quando ele nega uma simbologia e ele pede a resposta, por exemplo, se é uma contingência, se é uma tautologia, ou se é um desenho de tabela, você vai pegar esse conectivo, que é o que a gente fez aqui, ó, tá? Conectivo E, só que ele está pedindo a negação desse conectivo. Tá? Ele está pedindo a negação. Nessa estrutura, como ele está pedindo para a gente se é tautologia, se é equivalência, se é contingência, enfim, como ele está pedindo nesse sentido, eu vou fazer a negação da tabela. E a negação na tabela desse conectivo, tá? É o contrário do que eu tenho aqui em azul. Vai virar F, V, V, V. Dessa forma eu estou negando isso aqui, ó. Certo? Então eu estou fazendo a negação. Veja que eu estou fazendo a negação com os dois verdadeiros. Com o meu P e o meu Q verdadeiro. Ok? Se ele pedisse, presta atenção agora, tá? Eu não ia explicar isso aqui porque eu não vi cair. Não, eu vi cair uma vez, mas não tão elevado assim. Acho que até a gente vai fazer algo parecido. Se ele pedisse a negação, o segundo tivesse negado aqui, ó, tivesse uma negação aqui no Q, o meu Q é a estrutura normal, porque o primeiro que eu tenho aqui é P, né? O segundo é Q. Se esse Q estivesse negado, eu inverteria. O que seria verdadeiro seria falso. E eu teria a tabela nesse formato. Ok? A tabela nesse formato. Com a conjunção, eu sei que a conjunção só é verdade quando os dois forem verdadeiros. Aí eu teria isso aqui, ó. A verdade ficaria aqui, ó. Tá? E o resto tudo falso. Certo? Tá? Cuidado, não é normal a Fundatec fazer isso, mas estou te explicando. Beleza? Vou apagar isso aqui porque depois você volta, tá? Interessante aí, ó, não consegui pegar, cara. Esse é o lado legal da gravação, você consegue voltar. Então, o que acontece? Eu tenho a primeira estrutura pronta aqui, ó, que deu esse resultado, que é o resultado da negação dessa estrutura. Então, eu vou ter aqui, ó, F, V, V e V. E eu tenho P, então Q, ok? P, então Q. Como eu não tenho negação nenhuma neles, o que eu vou ter que fazer aqui, ó, é simplesmente a minha tabela da conjunção. Como é que é a minha tabela da conjunção? Minha tabela da condicional. Vamos lá. Aqui eu vou ficar na frente aqui da tabela. Vamos lá de novo. Como é que fica a tabela da condicional? A condicional só é falso quando for Vera Fischer, o resto é verdadeiro. Então eu vou ter V, F, V, V. Qual que é o resultado disso? Só que qual que é o resultado disso usando qual conectivo? Ó, o conectivo que a gente tem aqui que sobrou, vou trocar a cor aqui para que sobrou. Ó, o que ficou no meio, e é assim que a gente vai fazer, tá? Ficou esse no meio, sobrou os outros dois ali da ponta. Essa é a ideia da Fundatec.
Por isso não pira querendo fazer questão da IBFC, da La Salle, da extinta FDRH, não viaja, da FAURGS, enfim. Da FGV é uma pegada completamente diferente, tá? Ó, o que sobrou, esse lado de cá, ó, a gente resolveu. Esse lado aqui, ó, que é o que está aqui, ó. Tá? E está aqui também, ó. A gente colocou pra cá. Esse em amarelo é o que está aqui, ó. O resultado disso, eu tendo a minha conjunção, a conjunção só é verdade quando eu tenho os dois verdadeiros. Então eu tenho verdade e verdade aqui, e eu tenho falso e falso aqui como resultado. Ou seja, eu não tenho uma tautologia, não tenho uma contradição, mas eu tenho uma contingência ou indeterminação, tá? E aí nós chegamos na nossa resposta correta, indeterminação. Certo, galera? Vamos lá, dar continuidade aqui então. O diagrama lógico que representa a proposição, como eu falei, é modelo de questão para que a prova não te pegue aleatoriamente assim. Daqui a pouco o avaliador quer colocar um tipo de questão diferentona e vai colocar, porque são 10 questões de raciocínio lógico, né? Então a gente está passando por todos os modelos possíveis. O diagrama lógico que representa P e não que. Ou seja, somente P. O que não existe. O P está negado. Tá? Ou seja, é o P e nada aparecendo do que? Facinho que é a letra A. Porque na letra A, aqui, ó, o que está marcado é só o P. O que não marca. Tá? Então nós temos aqui a letra A já como resposta. Beleza? AE, só para fazer um adendo aqui, AE seria, por exemplo, P e Q. Ok? Certo? Eu poderia ter aqui o seguinte também, ó. Isso aqui eu poderia ter o que a gente chama de interseção, tá? Que seria esse símbolo aqui, ok? Certo, galera? Acredito que dentro do que vai cair aqui para vocês nesse tipo de questão é isso aqui. Vamos para mais uma. Considere as seguintes representações para os conectivos, parará, bicondicional, para os símbolos proposicionais P e Q. A tabela verdade da fórmula, vamos lá, vamos fazer. Bem parecida com aquela que a gente fez antes, tá? Para ver como é interessante a gente pegar esse tipo de modelo. Ele está dizendo, ele não diz, considere conectivos, se P e Q é verdadeiro ou falso. Então a gente parte da premissa, a partir da premissa é uma redundância, mas vamos lá. Um pleonasmo. A gente tem aqui, ó, que P e Q na tabela verdade, a gente vai usar o primeiro aqui, ó, está entre parênteses, né? A gente vai começar aqui, ó, com o C, então. Vamos lá. Tabela do C, então. Melhor tabela que eu desenhei na vida. VVFF, VFVF. Aí a gente vai ter aqui, ó. O C, então, olha como cai essa, né? Da condicional. A condicional, a Vera Fischer vai ser falsa, o resto vai ser verdadeiro. Não, o vizinho não vai começar a querer destruir o prédio agora, né? Ele tinha parado, agora vai começar de novo. Azar, vamos dar sequência aqui. Então a gente vai ter aqui em azul o desenho da minha tabela, tá? Da condicional. E depois eu vou ter aqui, ó, a bicondicional, certo? Olha só. A bicondicional não, eu vou ter aqui a minha conjunção, né? P e Q. Vamos lá, vamos fazer aqui. De novo, VVFF,
FF, VF, VF. E na do E, ele só vai ser verdade quando os dois forem verdadeiros, tá? Na conjunção. O resto vai ser falso. Enquanto ele salva meu arquivo aqui agora, tá? Tomara que eu não perca ele que tiver... Ah, não, foi. Dessa vez deu boa. F, F e F. Beleza. Então nós vamos ter aqui as duas tabelas, tá? Vamos reproduzir aqui de novo agora para fazer a terceira. Gente, é repetição, tá? E não começa com essa viagem, tá? De, eu já entendi, não vou fazer. Cara, faz passo a passo. E agora, como o que sobrou no meio, o que sobrou no meio é a bicondicional, a gente vai ter que lembrar da tabela do bicondicional para fazer a resolução. Como é que é a tabela aqui do bicondicional? É quase igual a da condicional. Tá? V, V, F, F, V, F, V, F. A única coisa que acrescenta um F embaixo do outro que a gente tinha da tabela anterior. Ou você pode pensar que com dois valores iguais é verdadeiro. Por exemplo, duas verdades é verdadeiro, dois falsos é verdadeiro. Se forem valores diferentes, é falso. Vamos lá. Então vai ser verdade quando nós tivermos, vai ser verdade quando nós tivermos dois valores iguais, ou seja, aqui é verdadeiro e aqui é verdadeiro, tá? E aí nós vamos ter aqui também uma falsidade e uma falsidade, ok? O que é que a gente tem aí nesse caso? O que é que a gente vai acabar tendo aí nesse caso? O que é que você acha que é? Nesse caso, a gente é uma contingência, ok? Chegamos na resposta correta mais uma vez, sabendo então que nós temos uma contingência. Beleza, galera? Fechou? Deixa eu ver por que... Gente, tem um detalhe na questão aqui de uma coisa que eu não reparei, tá? Mas eu não vou fazer o vídeo. Eu não vou mudar o vídeo. Por causa desse detalhe. Ainda bem que eu fui reparar ele e dar uma olhada aqui, tá? Olha só. Eu não reparei uma coisa aqui. Tem uma negação aqui, tá? Vamos lá. Se não tivesse essa negação, seria desse formato. Mas como a gente acaba entendendo também, aí acaba valendo a explicação, a gente toca o barco, tá? Vamos lá. Vamos fazer com a negação aqui, que é o correto, para a gente ver como é que ficaria, tá? A primeira... Vai mudar a primeira, na verdade, né? Porque olha só, a negação é na segunda. É nessa aqui, ó. Certo? Mas vai dar legal, vai dar boa, vai ficar melhor ainda. Porque olha só, como eu tenho a negação, ele vai acabar virando isso aqui, ó. Em vez de V, vai virar F. Em vez de F, vai virar V. Tá? Eu inverto. Quando eu nego, eu tenho verdade. Tá? Então, isso aqui, ó, que está aqui... Opa! Deixa eu voltar aqui de novo. Vai sofrer alterações, certo? Inclusive o resultado aqui, ó, vai sofrer alteração também, ó. Por quê? Porque aqui nessa primeira, nós temos o meu conectivo, que é o centão. O centão, ele só vai ser falso quando for a Vera Fischer, tá? A Vera Fischer aqui eu só tenho na primeira, ó. Então aqui vai ser falso, aqui vai ser verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Vamos lá. Só que é na primeira, né? Não na segunda.
é na primeira e não na segunda. Vamos lá. Como é que vai ficar isso aqui? Então, na primeira... Opa! Na primeira aqui, ó. Aqui que vai mudar. Eu tô fazendo a minha primeira ali, né? A minha primeira vai ficar F, V, V e V, corrigido aqui por causa da negação, né? Então aqui nós temos uma negação. E a segunda, a gente vai manter, porque a segunda aqui não tinha erro, né? É o que a gente estava fazendo aqui da conjunção, que só vai ser verdade quando as duas forem verdadeiras. Vamos lá agora, vamos ver como é que isso aqui vai acabar ficando. Eu vou ter aqui, ó, como resultado a bicondicional, tá? Então essa aqui vai ser o resultado da bicondicional. Sabendo que a tabela original da bicondicional é essa aqui, ó, tá? Onde ela me diz que valores iguais são verdadeiros. Então vamos ver. Eu tenho algum valor igual aqui nessa minha tabela? Não, né? Todos eles são diferentes, então toda ela é falsa. Certo? Toda ela é falsa. Então a resposta correta disso aqui é uma contradição. Eu vou até dizer para você assim, ó, na prova sempre busque fazer isso que eu fiz agora. Na verdade, melhor ainda, tenta ver desde o início se não tá te fugindo nenhum símbolo, tá? Terminou a questão, olha de novo, dá uma olhada, vê se está tudo certinho, tá bom? Então chegamos aqui a uma contradição. Fechou, galera? Fizemos duas em uma aqui. Fizemos uma sem a negação, que daria a contingência, e depois fizemos uma com a negação, que aí chegamos à resposta tudo falso. Mais uma, e essa é bem interessante. Essa é bem interessante. A fórmula. Nós temos aqui uma fórmula e depois nós temos outra. Você poderia fazer isso aqui na mão, tá? Você poderia fazer isso aqui na mão. Só que tome cuidado quando a gente tiver... Dá uma olhada, isso aí é bem importante para a gente conhecer a banca organizadora. Quando a gente iniciar uma questão e ela começar negando tudo que tem depois. Porque se eu reparar, quando eu tiver uma expressão assim, ó, P, então Q, como é que é a negação disso? Tu lembra lá no começo que a negação de P, então Q, deixa eu fazer aqui com outra cor. A negação de P, então Q, é a mesma coisa que eu manter a primeira e negar a segunda. Beleza? Perceba aqui, ó, que a negação disso tudo, que é o que ele está fazendo, né? Ele está negando isso tudo. É a mesma coisa que eu manter a primeira, ou seja, manter o A e, na verdade, E não, né? Aqui como eu tenho... na verdade né? E negar a segunda. O que eu vou trocar? Eu vou negar tudo isso aqui, ó. Como é que eu nego isso aqui? Pensa comigo. Como é que eu nego o conectivo, a disjunção, o ou? Para que eu negue essa segunda parte, eu posso negar a primeira. Nossa. Eu posso negar a primeira, trocar o conectivo, invertê-lo, tá? E negar a segunda. Professor, mas aqui, ó, está ao contrário. Se eu pegar, tá B ou C. Se você analisar, você fazer
B ou C e C ou B é a mesma coisa, certo? Ele é a mesma coisa. No conectivo da disjunção não B ou não C e não C ou não B é a mesma coisa, tá? Na disjunção. Então, o que é que ele acabou fazendo aqui, ó? Se eu analisar a negação de tudo que está dentro aqui, ó, é a mesma coisa do que toda essa expressão aqui, ou seja, elas são iguais. Essas expressões, elas dizem a mesma coisa de formas diferentes. Eu vou repetir. Aqui está o formato da negação de um e de outro, ok? Mantém a primeira, certo? Conectivo e nego a segunda. A negação da segunda original seria isso aqui, ó. Só que a banca aqui, ela foi bem sacana. Na disjunção eu posso inverter. Na disjunção eu posso inverter. Então, cuidado. Tá, professor, e o que é que isso tem a ver? Se eu analisar na minha tabela com relação à disjunção, você vai perceber que ele só vai ser verdade quando os dois tiverem o mesmo valor lógico, tá? Tiverem o mesmo valor lógico. O que é que acontece aqui? Eu não tenho os mesmos valores aqui e aqui, eu tenho os mesmos valores lógicos, ou seja, quando essa primeira for verdadeira, a segunda vai ser verdadeira. Quando a primeira for falsa, a segunda vai ser falsa. Significa que eu tenho valor igual em uma e em outra. O valor sempre vai dar verdadeiro. Ou a mesma ideia que eu posso ter, que isso é uma implicação. Implicação. É uma equivalência lógica. Elas se equivalem, tá? Então a gente pode pensar dessa forma. Professor, se eu quiser fazer o desenho de toda a tabela, posso? Pode. Só que a banca não quer que você faça assim. O que é que eu te alerto e vou falar mais uma vez? Presta atenção. Quando você tiver uma negação em uma delas, percebe se uma não quer dizer a mesma coisa que a outra. É importante até que, independente, você bata o olho. Vamos pegar isso aqui, por exemplo. Se você analisar ela, eu vou ter aqui, ó, a negação do meu E, tá? A negação do meu E. A negação do meu E, eu posso ter como centão. Posso, porque a negação do centão ela é E também. Então é vice-versa. Lembra lá da primeira aula? Só que o que acontece? Eu mantenho a primeira e nego a segunda. Não, eu não tenho aqui, nesse caso, uma equivalência. Eu não posso dizer que, por exemplo, a negação disso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Eu não posso dizer. Seria se eu tivesse aqui, ó, uma negação do meu Q. Aí sim, mas não é o caso, tá? Então eu não posso fazer dessa forma direta aqui, como eu fiz nessa outra, tá bom? É bom eu sempre ter essa ideia. Por isso que, cara, eu tô com certo receio porque tem uma galera que tá um pouquinho atrasada, deixando a raciocínio lógico muito pra cima da hora. Porque necessita que você tenha uma visão bem interessante do começo para que você entenda o final. Provavelmente, se você está vendo isso aqui na sexta-feira, no sábado, vai te tomar muito tempo voltar lá, pegar toda a base para ver como faz sentido o final. Tá? Vamos lá, vamos fazer mais uma aqui. Se é que tem mais uma, deixa eu ver uma coisa. Ah, eu pulei uma aqui, deixa eu ver uma coisa. Não, aquela outra era de matemática, nada tem a ver com raciocínio lógico.
Deixa eu ver quantas mais nós temos. Nós temos mais duas. Vamos lá, deixa eu ver quanto tempo de vídeo aqui ficou. Vai dar uns 40 minutos, 45. Vamos lá. Se J, A e Q são proposições simples, verdadeiras. Boa. Então o valor lógico da proposição é... Vamos dar uma olhadinha se eles não são... Se eles não podem ser equivalentes ou uma negação. Não podem, sabe por quê? Porque aqui eu tenho J e A, e aqui eu tenho Q e A. Eu não tenho proposições, as mesmas proposições em ambos os lados, tá? Então, não vai poder ser equivalência aqui, ou negação. Vamos lá. J, A e Q são verdadeiros. Aqui eu tenho uma disjunção. A disjunção, aliás, uma conjunção. A conjunção é bom eu saber que para que ela seja verdadeira, eu preciso os dois verdadeiros. Como eu tenho o meu J aqui negado, significa que esse J aqui é falso. Tá? Originariamente ele é verdadeiro. Mas como eu tenho a negação, ele é falso. Então eu já sei que essa primeira é falsa. E a minha segunda é uma disjunção. A disjunção, basta que eu tenha uma delas verdadeira para que seja verdade. Basta que eu tenha uma delas verdadeira para que eu tenha verdade. Eu tenho os dois negados, tanto o Q quanto o A. Se eu tenho os dois negados, significa que os dois são falsos, porque originariamente eles são verdadeiros. Então, os dois falsos, eu vou ter falso também. Os dois falsos na disjunção, eu tenho falso e falso. Falso e falso. Na minha tabela, vamos até achar uma tabela pronta aqui dela. Falso e falso. Na minha tabela da bicondicional, eu tenho verdadeiro, tá? Ó. Beleza? É aquela ideia de que valores iguais acabam sendo verdadeiro. Então eu chego na resposta aqui que ele é verdadeiro. Beleza? Vamos para a nossa última questão aqui. Se P, Q e R são proposições simples, verdadeiras. Então o valor lógico de... Ó, bem parecida com a anterior, tá? Aqui eu tenho uma disjunção, basta que um dos dois sejam verdadeiros para que eu tenha verdade. Então, o P e o Q, aqui eu tenho verdade e verdade. Com o meu ou, fica muito claro que essa minha primeira parte aqui, ela vai acabar sendo verdadeira. Aí aqui eu vou ter o condicional e eu vou ter aqui uma conjunção, que é o meu e. O meu e, para que seja verdadeiro, eu preciso que os dois sejam verdade. Como eu tenho os dois, que originariamente são verdades, negados, significa que eu tenho os dois aqui, ó, falsos. Ou seja, a segunda é falsa. E agora eu nem vou ir para a tabela, porque eu já acredito que você já gravou que na condicional, Vera Fischer é falso. E esse mas na verdade ele tá me pedindo outra coisa. Não, mas pode ser. Então o valor lógico que eu tenho aqui, ele é falso. Achei que era de outra forma aqui. Então chegamos aqui na nossa resposta correta. Beleza, galera? Pessoal, com isso, a gente finaliza todas as nossas questões, tá? Acabamos aí por finalizar tudo. Ressalto, tá? Caso tenha dúvidas, eu peço aí para que você entre em contato. Você pode pegar e mandar para mim aí
as questões a gente vai estar resolvendo. Tudo que a gente viu foram questões aí de 2019, 20, 21 e 22. A gente viu aquilo que mais cai. Ah, professor, mas tem um conteúdo que eu vi professor passar e, cara, tudo que eu passei está dentro do que é mais cobrado. Tá? A intenção é que você não perca tempo. Você sabe que dificilmente venceu o edital. Então ficou faltando tempo. E a minha ideia não é que você estude coisas, perca tempo com algo que probabilidade mínima de cair. Para você que acompanhou, né, a gente deseja aí que tenha sido bem proveitoso. A gente ainda aguarda qualquer dúvida aí que você tenha. E depois que você pague aquele churrasco aí pra gente conseguir aí fazer a comemoração. Tá certo, galera? Valeu, pessoal. Um forte abraço para vocês aí. Até a próxima.